Iniciando aqui a nossa aula sobre os livros poéticos. E o primeiro da lista é o livro de Jó. Um livro com o qual nós estamos muito familiarizados, né? Querendo ou não, todos nós temos aí uma certa quedinha, né? Pelo livro de Jó, que é um livro que, querendo ou não, ele mexe um pouquinho com a gente. Então vamos lá, introdução ao livro de Jó. O livro de Jó centraliza-se sobre um dos maiores mistérios para a razão humana, que é o problema do sofrimento. Por que sofremos? Por que o ser humano sofre? Para algumas pessoas não basta dizer que é por causa do pecado, para outras não basta dizer que é por causa do diabo, não é? Mas as pessoas procuram razão. Por que sofremos? Qual a razão do sofrimento? E esse livro, ele trata exatamente dessa questão, o problema do sofrimento. Que o pecador sofre, todos entendemos, né? Mas o justo. E o justo? E aí tem essa grande questão, que é essa grande indagação que o livro de Jó traz. Tudo bem sofrer uma pessoa que não conhece a Deus, tudo bem, entre aspas, né? Tudo bem sofrer alguém que não conhece a Deus, que não conhece a palavra de Deus, mas por que sofrer um injusto? Por que sofrer alguém que é reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal? Por que esse cara sofre? É uma questão, né? Aquele que faz tudo para agradar a Deus vai sofrer? Jó não entende as causas dessas calamidades, mas consola-se com o pensamento de que Deus envia aos homens tanto o bem quanto o mal. E sob esta ótica que o livro vai se desenvolver o problema do sofrimento humano. Os dois primeiros capítulos descrevem o cenário da história, né? O mundo espiritual é descortinado e aparece Satanás na presença de Deus. E desafia a piedade de Jó, dizendo: porventura teme Jó a Deus debalde, ou seja, sem razão, sem motivo? Como não bastasse, vai mais longe e sugere que se Jó fosse privado de tudo que possuía, ele amaldiçoaria a Deus. Deus consentiu e só assim ele pôde agir na vida de Jó, com a permissão de Deus, a Satanás para provar a fidelidade de Jó, privando-o de sua riqueza, de sua família e finalmente da sua saúde. Mesmo com tamanha maldição, o refrão é que mesmo assim, tudo isto não pecou Jó com os seus lábios, conforme está lá em Jó 2,10. Depois destes eventos, Jó recebe a visita de 3 amigos, Elifaz, o Temanita, Bildade, Suíte, Zofar, Naamatita, que ficam impressionados com o estado em que Jó se encontra, permanecendo calados com Jó durante 7 dias, sem dizer uma só palavra. O restante do livro desenrola-se por meio de diálogos entre eles, com o intuito de responder à pergunta: por que sofre Jó? E cada um vai querendo dar a sua explicação. Porque Jó era justo, temente a Deus, se desviava do mal. Então por que Jó está sofrendo? Será que ele fez alguma coisa? Será que ele pecou? Será que ele falhou? A autoria do livro de Jó depende de várias hipóteses, né, que são levantadas aí quanto à autoria desse livro. A tradição judaica, Baba Baikra, declara que o autor foi Moisés. Outros estudiosos atribuem a autoria do livro a Moisés, outros a Eliú e ainda outros a Salomão. E por fim, o próprio Jó. Né? Data da escrita, existem várias datas que são propostas, né? Pode ter sido na época de Salomão, pode ter sido no século VIII, né? Antes de Amós, pode ter sido no princípio do século VII, segundo algum, né, Ewald-Hein, pode ter sido na primeira metade do século VII, segundo Stein, Noadelk, pode ter sido também na época de Jeremias, né, segundo esse autor, Koenig, Gunkel e Pfeiffer, e também pode ter sido no exílio babilônico, né, ou, segundo o Moore e Driver, no século V, como também alguém que acredita que pode ter sido no século IV ou no século III. Então veja que a divergência em relação ao quê? Ao período em que esse livro foi escrito é grande. Então não tem como afirmar o período, né, desse livro em que ele foi escrito. Não temos como saber. Bom, o tema, muito acredito que foi Moisés que escreveu, uma vez que você sabia que o primeiro livro da Bíblia não teria sido Gênesis? O primeiro livro da Bíblia, cronologicamente falando, é o livro de Jó. Jó viria antes de quem? De Gênesis, né? Há uma teoria que trata dessa questão. O tema, então, do livro de Jó é o que, gente? O sofrimento humano. O livro de Jó trata de um dos maiores mistérios da vida, que é o sofrimento. A pergunta que ressoa por todo o livro é: por que sofrem os justos
Porque os justos sofrem. O livro de Jó descortina o mundo espiritual. Satanás apresenta seu Senhor junto com os filhos de Deus e desafia, né, a piedade de Jó, falando, se Jó teme a Deus, porque tem razão para isso, porque ele tem tudo de bom. Tira o que ele tem de bom para ver se ele não vai pecar, que ele não vai falhar. Vai mais longe, sugere que se Jó perdesse tudo, ele amaldiçoaria Deus, né? Então Deus permite que ele seja provado, que Jó seja provado. Deus o priva da sua riqueza, da sua família, da sua saúde, mas mesmo assim Jó não peca com seus lábios. O livro de Jó ensina que Deus tem um propósito ao enviar o sofrimento aos homens, que ele castiga o homem com a intenção de trazê-lo mais perto de si mesmo. Deus usou as aflições para experimentar o caráter de Jó como um meio de revelar-lhe um pecado do qual até então não se tinha dado conta, que era a sua autojustiça. Porque na verdade, quando a pessoa começa a ter consciência de que ela é o quê? Justa, de que ela é uma pessoa que faz as coisas certas, de que ela é uma pessoa boa, ela começa então a se autojustificar como uma pessoa que não merece sofrer ou como uma pessoa que não merece passar por determinadas situações. Eu não mereço passar por isso porque eu sou justo, eu sou fiel, eu faço o que Deus manda, então agrada a Deus, então eu não tenho que sofrer. Mas será que é desse jeito? Cremos que não é assim, né? Bom, a esfera de ação desse livro, o tempo que ele foi descortinado, né, desconhecido esse tempo em que ele foi escrito, entretanto, várias datas têm sido sugeridas, como nós já vimos, né? Como, por exemplo, no período interbíblico, a quem acredita que tenha sido escrito nesse período, na época de Salomão, ou no período mosaico, etc. As pessoas chaves do livro de Jó são o próprio Jó, né? Ele faz Bildad e Zofá, e Eliú. E por que não citar a mulher de Jó, que faz uma pergunta interessantíssima, né? Porque ainda teme a Deus, amaldiçoa a Deus e morre. Poderíamos também citar a esposa de Jó como personagem chave desse livro, ok?